Jesus, meus irmãos. Amém. As crianças ir para a salinha? Isso, pode ir para a salinha. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus, porque quem faz o culto somos nós, né? Amém. Nós não podemos vir esperando que o culto nos agrade, mas nós devemos vir e oferecer um culto agradável a Deus. Não é verdade? Salmo 126, abra a sua Bíblia. Salmo 126. Quero ler o verso 5 e 6 juntamente com você. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém. Pode sentar, querida, em nome de Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando.
Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Eles voltarão, aqueles que carregam a preciosa semente, chorando, com dores, tendo a confiança, a convicção de que a colheita será certa. E esse salmo, meus irmãos, é um cântico de Sião, de Jerusalém. É um dos cânticos dos degraus, ou cântico de romagem, onde os peregrinos iam para Jerusalém, no tempo da adoração a Deus, no templo, nas épocas das festas, eles saíam das suas terras adorando a Deus. E esse salmo ele foi composto na época da restauração de Jerusalém, após o cativeiro na Babilônia. O Salmo 137 também vai falar um pouco a respeito do cativeiro babilônico. E o clima desse salmo é um clima de alegria diferenciada, pois depois de muito tempo, de um longo cativeiro na Babilônia, a nação de Israel agora está livre. O povo agora está voltando para a sua terra natal, irmão Cláudio, obreiro Cláudio. O povo está voltando para a sua terra. O povo está alegre, jubilando. E Deus, através do rei da Pérsia, Ciro, ele decretou a libertação do povo de Israel a retornar para a sua pátria. E no verso 1, os salmistas, eles louvam a Deus dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Ou seja, o sentimento do povo neste momento era de muita alegria, era de uma euforia, talvez até mesmo de uma alegria incrédula por não cair a ficha do momento em que eles estavam vivendo. Foi um cativeiro longo de 70 anos, onde o povo praticamente ficou seco da presença de Deus. O povo perdeu a sua identidade. Muitos acabaram adorando os deuses da Babilônia, se prostrando diante dos deuses da Babilônia. Muitos perderam até o seu relacionamento com o seu Criador, com o Deus dos exércitos. Mas agora eles estavam livres, estavam como um passarinho saindo da gaiola, depois de muitos anos aprisionado. E o povo começa a jubilar. Nós estávamos como os que sonham. E o verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eles começaram a rir e cantar louvores a Deus, e também era a felicidade e a euforia do povo que naquele momento, ao ponto de as nações vizinhas olharem e dizerem: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por eles. Olha, que Deus grandioso é esse? Eles estavam aqui aprisionados no cativeiro, sendo oprimidos pelo rei Nabucodonosor, sendo oprimidos pelo exército babilônico, mas agora eles estão livres. Que Deus grandioso! Grandes coisas fez o Senhor Deus por eles. E agora a nação de Israel confirma, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos
novamente, Aleluia. com a sua graça e misericórdia, pois não seria fácil recomeçar tudo de novo. Eles não tinham mais um templo para adorar a Deus, eles não tinham mais as suas casas, os seus comércios, as suas fazendas, mas Deus, por intermédio dos seus santos profetas, Ageu, Zacarias, Deus também levantou Esdras, Neemias, para despertar o povo e encorajá-los a reconstruir o templo, o local da adoração a Deus novamente, pois o mesmo Deus que foi com eles no passado, seria com eles agora no presente pós-exílico. Aleluia! E eles começam a declarar essas palavras: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os agricultores, irmãos, eles teriam que plantar mesmo em épocas secas, pois eles não sabiam o tempo ideal ou a ocasião em que a chuva viria, mas em esperança eles semearam mesmo em lágrimas, pois tinham a confiança e a convicção em Deus de que a colheita seria certa, de que Deus mandaria chuva e que eles iriam colher as sementes que eles haviam plantado. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus muros. O salmista, ele tem convicção, e é essa convicção que nós também temos que ter como servos de Deus, que se nós estamos semeando as sementes que nós estamos semeando, caminhando, carregando e semeando a preciosa semente, nós precisamos ter a convicção de que a colheita será certa. Aleluia! Eu vejo aqui a fé deles, mesmo não sabendo por certo, mesmo sem chuva, semeando numa terra seca. Eu observo que eles tinham fé para acreditar que a colheita seria certa. E é a fé que nós precisamos ter, porque a fé, ela vê o invisível. Caminhar por fé e não por vista é semear e esperar o grão morrer, a semente morrer, para que tenha vida. Jesus, ele falou: se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele brotará e terá vida. E aqui eu faço uma pergunta para nós: nós temos semeado? Como tem sido a nossa semeadura no reino de Deus? Ora, a lei da semeadura e da colheita, ela nos ensina que somente colhe quem planta. É impossível esperar colher alguma coisa se eu não tenho a atitude de me lançar e viver os propósitos de Deus para a minha vida. Deus, ele falou: Rafael, você vai ser um obreiro, mas o que eu tenho feito para me capacitar, para me mostrar a Deus, me apresentar a Deus como um obreiro aprovado. Deus fala muitas vezes através dos seus santos profetas: você vai fazer uma faculdade, mas qual atitude você tem tido na presença de Deus para que isso se concretize na sua vida? Deus vai abrir uma porta de emprego grandiosa, mas qual atitude nós temos tomado? Qual semente nós temos lançado para que isso se torne real na nossa vida? Quem deixa de semear por causa de situações adversas aumenta suas dificuldades, pois quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Eclesiastes 11:4. Se nós esperarmos a condição ideal para tomar uma atitude e lançar a semente, nós nunca iremos fazer nada, porque nunca haverá um momento ideal para que nós venhamos realizar os nossos projetos. O que nós precisamos fazer pela fé
semear e esperar a semente morrer para que ela gere vida. Aleluia. Caminhar por fé e não por vista. Tomar atitude e caminhar confiando na provisão de Deus. É andar em como Abraão andou. Deus falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus mostrou para Abraão à medida que ele saiu caminhando em direção ao lugar que Deus ainda iria mostrar. Aleluia. Ninguém pode dizer que não planta por falta de semente, pois quem provê a semente é Deus. Segundo Coríntios 9:10, é Deus quem vai dar a condição para eu e você realizar os propósitos dele nessa terra. Você só colhe o que foi plantado. Gálatas 7 e 8. Não vos enganeis, meus irmãos, que de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito ceifará a vida eterna. A colheita é proporcional ao plantio. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha o que Paulo diz: porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Fazer o bem também é semear. Fazer o bem às pessoas também é semear no reino de Deus. Quando eu faço bem para alguém, irmão Doni, eu estou semeando no reino de Deus. Quando eu ajudo os orfanados, nas casas de repouso, quando eu vou fazer um trabalho social no mercado colhendo alimento, eu estou semeando no reino de Deus. Eu estou semeando em vidas. Você está semeando em vidas e quer saber? O seu trabalho não será em vão. Se você não desfalecer, a recompensa chegará, a colheita chegará e Deus irá abençoar cada vez mais os seus celeiros e a sua vida. Ou seja, quanto mais eu semear no reino de Deus, mais eu irei colher. Nós não entendemos o poder disso. Nós estamos tão presos, nós estamos tão engessados com muitas coisas que ouvimos, até mesmo aprendemos no passado, no início de nossa conversão, que nós estamos travados, engessados. Mas Deus, por intermédio do Espírito Santo, vai curar o nosso coração, vai colocar um trator nas terras secas e vai arar, irmão, vai abrir as valas e as sementes vai cair e vai gerar fruto na minha e na sua vida, e a glória de Deus vai se manifestar e você irá produzir frutos para que outras pessoas possam se alimentar através da sua vida. A colheita não será imediata. Olha só, isso aqui nós precisamos ter maturidade para entender. Que o que eu estou plantando hoje talvez não brote hoje, não vai dar fruto hoje. Mas observa o que Paulo diz à igreja de Corinto: um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. O crescimento vem através de Deus. Fique tranquilo, porque a semente que você está semeando na comunidade viva, na sua família, no meio da sua família, no seu, aonde você estiver, o crescimento virá. Porque não é você, é Deus. Você só está colocando a semente, outra pessoa vem e rega, e Deus vai dando o crescimento. Não foi Paulo, não foi Cefas quem morreu por nós, foi Jesus. E sabe por que nós temos vida? Porque não foi o homem que morreu por nós, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é por isso que hoje nós temos vida, é por isso que nós damos fruto, porque nós estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus.
vai adquirir maturidade para entender isso. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo. Existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Não é verdade? O seu tempo e o meu tempo também vai chegar de morrer. É um tempo, não tem como fugir. Nós só iremos viver, vivenciar cada dia, por mais que nós não queiramos, mas essa é uma realidade que nós temos que encarar. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O tempo de arrancar, de colher o que nós estamos plantando hoje irá chegar. Aleluia! Muitas coisas que nós estamos plantando hoje, nós não iremos colher hoje. Mas existe um porém. Quem irá colher será a sua descendência. Porque a obra de Deus, ela nunca para em nós. Ela dá sequência. Aleluia! Deus, Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e José. Descendência. Alguém vai vir depois de você e irá dar continuidade à obra que Deus começou na sua vida. Aquele que iniciou a boa obra é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Ele aperfeiçoará dia após dia. Ele irá completando a sua obra dia após dia, na minha e na sua vida. E aqui eu quero finalizar com uma palavra que o nosso bispo ministrou alguns dias atrás. Quem planta tamareira não colhe tamaras. Por quê? O tempo em que se é preciso para que uma tamareira dê frutos é de aproximadamente 100 anos. Então entenda, muitas coisas que você está plantando hoje, quem irá usufruir, quem irá colher, será a sua descendência, será a minha descendência. Quer saber de uma coisa? Ore pelos seus filhos, pelos filhos dos seus filhos. Talvez você nem tenha netos, mas ore para que Deus abençoe a descendência deles quando isso chegar e acontecer. Eu ainda não tenho filhos, mas eu já oro por eles hoje, mesmo antes de acontecer, porque eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso para abençoar a minha descendência. Ele é poderoso para abençoar e dar sequência à obra que Ele começou na minha vida. O meu pai, ele faleceu e não deixou um legado. A maldição que estava sobre a vida dele foi quebrada em mim, porque muitos morreram de alcoolismo da minha família, tios, meu pai, e eu estava no mesmo caminho, mas foi quebrado em mim, porque eu me converti, e agora nenhuma maldição a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A maldição que era hereditária não é mais, porque quando você se entrega para Deus, irmão, Jesus, Ele gravou tudo na cruz do Calvário. O que era maldição se converte em bênção na sua vida. E é por isso que eu oro, para deixar um legado que eu não tive, que não deixaram para mim. Eu posso escolher ser diferente, você pode escolher ser diferente. Você não precisa seguir o mau legado que deixaram na sua família. Você precisa olhar para Jesus, que é a maior referência de pai que nós temos, e dizer: Pai, me guia na tua presença, para que eu possa viver os teus propósitos. Me ajuda a plantar boas sementes, para que a minha descendência colha bons frutos, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor.
quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Aleluia! Faça uma oração ao Senhor neste momento, juntamente comigo. Deus, nós te glorificamos por esse momento ímpar na tua presença. A tua palavra é a verdade, Senhor. E aqui há bênçãos sem fim para nós. Aqui há bênçãos que nós nem podemos imaginar. Uma coisa é certa, Senhor, e eu creio no que o salmista diz: que aqueles que caminham semeando a preciosa semente, aqueles que caminham com lágrimas e dores, carregando a semente do Evangelho, plantando boas atitudes, fazendo bem na vida das pessoas em sua volta, fazendo a obra do Senhor, ministrando, levando a preciosa semente, com certeza, Pai, com plena convicção de que a colheita será certa para cada um dos irmãos. O tempo da prosperidade chegará. Talvez não chegue hoje, mas amanhã irá chegar. E se não chegar amanhã, a minha descendência e a descendência do teu povo irá desfrutar de bênçãos grandiosas da tua presença, e o teu nome será glorificado para sempre, Senhor, porque foi para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós entregamos a nossa vida na tua presença, para te adorar, para te glorificar, para viver, Senhor, na tua presença, como disse o apóstolo Paulo. E se nós vivermos com Cristo, é ganho, mas também se nós morrermos é lucro, porque a nossa vida está nas tuas mãos, a vida da tua igreja está nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos.